Avaliação à distância 2. A avaliação foi realizada no semestre de 2021, primeiro. Questão 4. Bom, a questão 4 diz para a gente, para considerar uma função, é dada para a gente o intervalo dessa função f, ele vai de -2 até 7, tá? E vai para os reais. E aí ele dá para a gente 3 informações, 3 tópicos. Primeiro, ele diz que essa função f ele é formado por uma semirreta nesse intervalo aqui. Ele dá o zero da função. Ele fala que o módulo de f de 1 é 3 e fala que f é uma função crescente. Depois ele diz que uma segunda parte dessa função é dada por um arco de parábola nesse intervalo aqui. O vértice da parábola é dado e ele diz que f de 2 é 2. Uma terceira sentença da nossa função f é dado por uma semirreta no intervalo dado. Diz que f de x é igual a 5 para todo x pertencente a esse intervalo. Então ele quer que a gente responda 3 tópicos. O item A, ele pede para a gente determinar a lei dessa função. Então vamos aí olhando tópico a tópico para a gente não deixar passar nada, ok? Então no item A, vamos determinar essa lei da função. Vamos lá. Então vamos analisar ali primeiro a informação 1, que é essa informação aqui, que diz primeiro que é uma semirreta. Só esperar aqui que está um pouco embaçado. Bom, a semirreta no intervalo dado, o zero da função é o -2, o módulo de f de 1 é 3 e a função é crescente. Então, informações muito boas. Primeira informação que me chama a atenção é que o zero da função é -2. O que quer dizer o zero da função? É quando o y dele é zero, certo? Ou seja, o f de x nesse valor dado é zero. Então, eu tenho que o f de -2 é zero. Quando ele diz que o zero de uma função é um valor, quer dizer que o f desse valor é zero, ok? Então, pela informação do zero da função, nós temos essa informação aqui, que é uma informação muito boa. A segunda informação boa é essa aqui sobre o f de -1, o módulo dele ser 3. Quando ele diz que o módulo do f de 1 é 3, nós temos duas possibilidades, né? Nós teríamos a possibilidade desse f de 1 ser 3 ou dele ser -3, já que o módulo levou para 3, certo? Só que, como ele diz que f é uma função crescente, né? Uma função crescente, isso quer dizer que o f de -2, por exemplo, o f de -2 que nós temos aqui, ele precisa ser menor que o f de 1. Se ela é uma função crescente, então o f de um número negativo ele vai ser menor do que o de um número positivo, certo? Por ela ser crescente. Então, essa informação aqui nos ajuda a concluir que, bom, o f de -2 eu sei que é zero. Então, chego a essa conclusão aqui. Ou seja, se eu parar para analisar dessa forma aqui, ó, eu descubro que o f de 1 ele é maior que zero. Bom, se o f de 1 é maior que zero, e eu estava na dúvida dele ser 3 ou ser -3, aqui eu já concluo, então, que o f de 1 é 3 positivo, e não mais a possibilidade de ser também negativo, certo? Então, agora eu tenho duas informações, que f de -2 é zero e que f de 1 é 3. Bom, como ele diz no item 1 que é uma semirreta nesse intervalo, bom, eu já tenho aqui 2 pontos, então eu posso facilmente determinar essa parte, né, dessa sentença, dessa função. Bom, essa primeira informação, eu tenho que o x vale -2 e que o y dele é zero. E nessa segunda parte aqui, eu tenho que o x vale 1 e que o y dele é 3. Bom, com essas duas informações, se eu tenho 2 pontos, a gente consegue facilmente determinar a lei da função nesse intervalo. Um dos caminhos que nós aprendemos já nesse ano é usando a fórmula da equação da reta, dada o coeficiente angular em um dos pontos. O coeficiente angular a gente pode calcular pela diferença, a razão, né? A diferença de valores de y, por exemplo, posso fazer aqui y desse ponto,
menos o y desse ponto, sobre a diferença agora dos valores de x desse ponto, menos o x desse ponto. Como é esse menos esse, e esse é negativo, então menos com menos vai ficar mais. Então, tem aqui 3 sobre 3. Então, eu descobri que o coeficiente angular dessa semi-reta que eu estou determinando, a lei, é 1. Agora, eu vou usar a equação da reta. Y menos o y do ponto é igual a m, que multiplica x menos o x do ponto. Bom, y vai permanecer, menos y do ponto. Eu vou escolher qualquer ponto que eu quiser. Então, eu vou escolher o ponto de cima, que tem 0, e facilita minhas contas. Então, y do ponto é 0, é igual ao coeficiente angular que eu achei que vale 1, que multiplica o x menos o x do ponto. O x do ponto é menos 2, então menos com menos daqui vai dar mais 2. Y menos 0 é y, multiplicar por 1 aqui não vai mudar nada, 1 vezes x dá x, mais 1 vezes 2 dá 2. Acabei de determinar aqui a primeira sentença da minha função f de x. Então, a minha função f ela tem 3 sentenças, 1, 2, 3, e nós acabamos de usar essas informações aqui e determinamos, então, essa primeira sentença. Tá certo? Então, essa daqui é a nossa primeira sentença, e o intervalo dela é fechado em menos 2 e aberto em 1. Tá? Então, vou botar aqui perto para não se perder. Fechado em menos 2 e aberto em 1. Vamos agora para a segunda sentença. A segunda sentença, vou deixar aqui na folha, deixar aqui mais próximo para a gente estar analisando. Vamos lá. Segunda sentença diz que é um arco de parábola, tá? Nesse intervalo dado. Informações importantes. Nos foi dado o vértice aqui bem importante, né? O vértice foi dado é 1 e 3. A partir desse vértice, a gente entende que esse cara aqui seja o x do vértice e esse seja o y do vértice. O x do vértice a gente pode determiná-lo sobre sendo menos b sobre 2a, ou seja, o x do vértice é 1. Tá? Aqui a gente pode dar uma isolada aqui, ó. Eu posso escrevê-lo como menos b igual a 2a, certo? Esse 2a que está dividindo vai estar aparecendo do outro lado aqui, multiplicando por 1, que dá ele mesmo. Posso até isolar, trocar esse sinal do b aqui para deixá-lo isolado, né? Multiplicar aqui todo mundo por menos 1, vai ficar b igual a menos 2a. Então, tem aqui uma pequena expressão reservada. Isso veio do x do vértice. Poderia analisar também o y do vértice. O y do vértice é dado por menos delta sobre 4a, só que o y do vértice aqui é 3, tá? Posso abrir aqui o delta, vai ficar menos o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, isso sobre 4a, e isso tem que dar 3. Agora, posso fazer algumas contas aqui para tentar isolar alguma letra, como a gente fez aqui, tá? Ou pelo menos dar uma organizada nessa expressão toda, tá? A primeira coisa que eu posso fazer é tirar esse 4a daqui, né, que está dividindo, ele vai aparecer aqui multiplicando. Eu tenho também esse menos aqui, ó, que pode me atrapalhar, então já vou trocar aqui, ó. Esse menos aqui, eu vou trocar o sinal de quem está aqui dentro, então vai ficar menos b ao quadrado mais 4ac igual, esse 4a dividindo, vai vir para cá multiplicando, vai aparecer aqui multiplicando, vai dar 12a, certo? Beleza. Posso parar aqui se eu quiser por enquanto, tá? Ou já posso substituir aqui o b, ó. O b vale menos 2a, então eu posso trocar aqui se eu quiser o b, que vale menos 2a. Se eu trocar, vai ficar menos o b, que é menos 2a ao quadrado, mais 4ac, esse 12a vou trazer ele para cá também, igual a 0. Desenvolvendo esse quadrado aqui com muito cuidado, veja que eu tenho esse menos que está aqui fora, e aí eu tenho menos 2a ao quadrado, quem está ao quadrado é apenas esse menos 2a,
Então, o menos aqui ao quadrado vai ficar positivo, 2 ao quadrado vai ficar 4 e a ao quadrado é a quadrado. E esse menos aqui de fora, ele permanece. Mais 4ac menos 12a igual a zero. Então, eu tenho, por enquanto, essa expressão aqui. Eu vou deixá-la reservada. Veja que eu tinha 3 letras na minha expressão aqui, agora eu só tenho A e C. Já substituí o B aqui, então já consegui reduzir uma das letras. E a questão, ela nos dá, nesse tópico, ele nos dá mais uma informação. Veja, ele nos fala que o f de 2 é 2. Então, nós vamos usar isso também. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele fala que o f de 2 é 2. A função f de x, a gente não conhece ela ainda, mas a gente sabe que uma função f, ela é dada pelo quê? A função f de x, ela é dada por ax² mais bx mais c. Estamos falando de uma parábola nesse item 2, certo? Então, essa é a forma estrutural. Se eu troco o x por 2, vai ficar f de 2 igual a A que multiplica 2 ao quadrado, mais B que multiplica 2, mais C. Então, é isso que nós temos. Dando uma organizada, eu tenho que A vezes 4 dá 4A, mais 2 vezes B dá 2B, mais C. Isso é igual a f de 2. Opa, só que f de 2 vale 2. Então, aqui igual a 2. Certo? Então, eu tenho aqui uma relação usando A, B e C. Aqui eu tenho a primeira relação que eu encontrei, que o B vale 2A negativo. Então, eu posso trocar aqui no lugar do B. Então, onde tiver B, eu boto menos 2A. Então, vai ficar 4A mais 2. O B eu vou trocar por menos 2A, que eu peguei lá na primeira relação, mais C igual a 2. Resolvendo aqui, eu tenho 4A. 2 que multiplica menos 2A dá menos 4A, mais C igual a 2. E essa expressão nos ajudou muito. Veja, o 4A cancela com menos 4A, dá zero. Sobrou apenas que o C vale 2. Isso ajuda muito, já que a gente tem aqui uma expressão que tem letra A e letra C. Então, eu posso trocar o C aqui nessa expressão. E aí vai ficar menos 4A² mais 4A vezes C, que é 2, menos 12A igual a zero. Então, só dando uma organizada, eu tenho menos 4A² mais 4A vezes 2 dá 8A, menos 12A igual a zero. Percebam que esses dois termos aqui, eles são semelhantes, então eu posso juntá-los. Vai ficar menos 4A² menos 4A igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação de segundo grau, onde a incógnita aqui é o A, que a gente pode simplesmente resolvê-la, tá? É importante aqui a gente perceber que ela é incompleta. A gente pode usar qualquer método para resolver essa equação, tá? Eu, particularmente, vou simplificar essa equação. Eu vou dividir ela por menos 4. Para quê? Para tirar esse 4 daqui, eu tenho uma visão melhor, tá? Quando eu divido a equação toda por menos 4, vai ficar A² mais A igual a zero, certo? Dividir por 4 seria cancelar o 4 aqui e aqui. Dividir por menos 1 seria trocar o sinal dos dois. E como eu faço isso com a equação inteira, essas equações são equivalentes, tá? Mas se você preferir resolver ela desse jeito aqui mesmo, pode sem problema nenhum. Chegando nesse ponto aqui, a gente pode colocar, como é uma equação incompleta, eu posso usar Bhaskara, como a gente fez em outras vezes, tá? O A aqui vai ser 1, né? O coeficiente do segundo grau aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 e o C é 0. Ou eu posso simplesmente colocar o A em evidência, como é uma equação incompleta. Vai ficar A mais 1 igual a zero. Veja que eu tenho o A², tirei um A de cada termo. Aqui vai sobrar A, e aqui, como eu tirei o A, sobra apenas o 1 que está na frente dele. Aqui eu tenho que A tem que ser 0, né? Primeira expressão igual a 0, ou a segunda expressão igual a 0. E aí, dessa segunda expressão, eu tenho que o A vale menos 1. E aqui nós temos dois resultados possíveis, A igual a 0 e A igual a menos 1. Só que A não pode ser 0. Por quê? Esse A que a gente está falando aqui é o A do coeficiente lá da nossa função do segundo grau.
E por definição de uma parábola, o a nunca pode ser zero, certo? Então, se o a não pode ser zero, essa possibilidade aqui a gente exclui. Então, a gente tem a conclusão que o a precisa ser, nesse caso, menos 1. Só existe a possibilidade dele ser menos 1, tá? Aqui em cima eu tenho essa expressão, relaciono o b. Então, eu sei quem é o b agora, porque o b vale menos 2a. Bom, se b vale menos 2a, e eu sei que a vale menos 1, então quando eu troco aqui, eu descubro o valor de b. Vai ficar menos 2 vezes menos 1, que dá 2 positivo. Ok? E o c eu já sabia, c vale 2. Então veja que maravilha, eu tenho o a, eu tenho o b e eu tenho o c. Então se eu tenho esses três e eu entendo que a função de uma parábola é dada por ax² mais bx mais c, então eu acabei de determinar aqui a segunda parte da nossa função, onde o a vale menos 1, então menos x², o b vale 2, então mais 2x, e o c vale 2 também, mais 2. Então nós temos aqui a nossa função, seguindo aquele segundo item, ok? E o intervalo para esse caso é o intervalo 2, que é o intervalo que vai de 1, vamos ver aqui, intervalo que vai de 1 a 4. Então essa função aqui é no intervalo que vai de 1 a 4. Só para a gente não se perder aqui, fechado em 1 e fechado em 4. Então já achei aí duas sentenças, falta apenas a terceira. Terceira sentença, uma sentença um pouco mais simples. Terceira sentença diz pra gente que é uma semi-reta, tá aqui, ó. Terceira sentença é uma semi-reta, que é sempre igual a 5 nesse intervalo. Então acaba ficando fácil, porque se ela é sempre igual a 5, quer dizer que ela é constante em 5, né? Nesse momento aqui, a nossa função para essa sentença, ela vai ser sempre igual a 5 para todo o intervalo que foi analisado, ou seja, de 4 a 7. Tá? Então, não tem conta para fazer. Ela é igual a 5, já foi dada para todo esse intervalo aqui. Ok? Então, agora a gente pode escrever a nossa função. Vamos lá. Tendo, então, analisado os três casos, a nossa função f de x, ela vai ter três sentenças. A primeira sentença que nós encontramos é a função x mais 2. O intervalo analisado foi o intervalo que vai de menos 2 até 1, tá certo? Fechado aqui no menos 2. Deixa eu procurar ela aqui. Aqui. Encontramos essa sentença, x mais 2, nesse intervalo aqui. A nossa segunda sentença foi a parábola, menos x² mais 2x mais 2. O intervalo de x era esse aqui. Ok? Acabamos de encontrar agora aqui, ó. Menos x² mais 2x mais 2, no intervalo fechado de 1 a 4. Então essa foi a segunda sentença. E a terceira sentença foi aquela meio mais rápida, porque ela é igual a 5 para todo esse intervalo aqui, ou seja, para valores de x que estão aberto no 4 e fechado no 7. Então essa aqui é a função, é a lei da função f de x, como pediu o item A.